Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa série do Niterói Audiovisual Nave, O Futuro Já Está em Cena. Eu sou Emily Krieger, eu sou produtora cultural, também sou consultora da Unesco. Lembrando que essa ação de vídeos e lives e conteúdos sobre o audiovisual, sobre o Nave, é uma ação da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas, a SECAI, aqui de Niterói, em cooperação com a Unesco. Na nossa série inicial, o primeiro vídeo da nossa série foi com o advogado e sócio do escritório CQSFV Advogados, o Fábio Sesnick, que a gente falou sobre leis de incentivo do audiovisual. Hoje, a conversa também vai ser especial. A gente vai mergulhar nos bastidores do cinema independente brasileiro com um convidado que é uma verdadeira referência, não só na nossa cidade, mas como no país inteiro. Hoje, eu tô com o Cavi Borges, que é cineasta, produtor e diretor, fundador da Cavídeo, locadora que se tornou produtora e distribuidora. Cavi já realizou centenas de filmes e é um dos nomes centrais do nosso cinema independente contemporâneo. Os filmes do Cavi já passaram por alguns dos festivais mais importantes do Brasil e do mundo, como o Festival do Rio, Gramado, Mostra de Tiradentes e até Cannes, sempre levando o olhar do cinema independente brasileiro. Isso é fantástico. A ideia de hoje, da nossa live, é aproveitar a experiência do Cavi para entender de forma mais simples o caminho dessa realização até a distribuição, passando por festivais, salas de cinema, mostras, plataformas e novas iniciativas que estão surgindo para fortalecer o nosso audiovisual. No momento em que o nosso setor vive uma retomada de novos editais, Oscar, Globo de Ouro, fortalecimento de outros streamings e outras coisas, o debate se tornou urgente, né? Então, se acomoda, pega sua pipoca, prepara suas perguntas, que a gente está recebendo hoje o produtor, diretor, cineasta e judoca Cavi Borges. Cavi, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. É uma honra aí poder falar um pouco da minha carreira. Muita gente te conhece, mas tem gente ainda que talvez não tenha ouvido falar do Cavi. E a gente sabe, quem te conhece, que antes de tudo você era judoca, né? Você era do judô. E aí, assim, como que a gente vai entender isso do judô para o cinema? Cavi, explica pra gente. Eu faço judô desde 3 anos de idade, então o meu grande sonho era ir para as Olimpíadas, assim, era o meu máximo, assim. E aí, em 96, eu fui pré-selecionado para ir para Atlanta, Olimpíada de Atlanta. E aí, na véspera da viagem, eu quebrei a costela num treino, não pude ir. Fiquei super triste, super decepcionado. E aí, minha mãe, para me alegrar, me ofereceu uma lojinha no segundo andar da Cobal do Maitá, e eu resolvi abrir uma locadora. Ia ser uma locadora de filmes de luta, que era o que eu entendia, eu não entendia nada de cinema. E aí eu dei a sorte, né, de não conseguir, de demorar a tirar as documentações da loja. E enquanto a loja não podia abrir, as pessoas que frequentavam a Cobal do Maitá, onde a loja existia, começaram a perguntar se ali ia ser uma locadora de filmes do Fellini, do Bergman, do John Cassavetes. Eu nunca tinha ouvido falar, não entendia nada de cinema, mas eu percebi que, como locadora de filmes de luta, que era meu objetivo inicial, não ia dar muito certo, e eu resolvi mudar para outro perfil e comecei a aprender cinema com os próprios clientes. Eram eles que me falavam dos escritores, dos filmes. Eu comecei a estudar, a pesquisar, e a minha vida foi aos pouquinhos migrando para o cinema. E aí eu continuei fazendo judô e mais a locadora. 4 anos depois, de novo, eu ia para as Olimpíadas agora de Sydney, em 2000. De novo, machuquei, estava no Japão treinando, o cara caiu no meu joelho, rompi os ligamentos. De novo, eu não consegui ir para as Olimpíadas. E aí aconteceu uma outra coisa também que mudou minha vida, que eu comecei... Do lado da minha locadora tinha um espaço cultural chamado Espírito das Artes. Eu comecei a fazer cineclubes lá. Comecei a fazer mostras de filmes para exibir esses filmes que tinha na minha locadora raríssimos, que eu trazia do Japão, da França, de Nova York, que só eu tinha numa fase pré-internet ainda, né, que não dava para baixar filme. E comecei a fazer mostras. E essas mostras começou a atrair muita gente para minha locadora. Eu comecei a perceber que isso era um caminho para fazer minha locadora ser mais conhecida, né? Ela ficava meio escondidinha no segundo andar da Cobal. E
fazendo essas mostras, eu comecei a conhecer também mais pessoas de cinema, comecei a estudar mais cinema, e cada vez mais o judô foi se afastando e o cinema foi crescendo, até o ponto que eu comecei a fazer meus primeiros filmes, meus primeiros curtas. Eu comecei a namorar uma estudante de cinema que frequentava a minha locadora, da Estácio, e comecei a acompanhar ela nas filmagens, para estar junto com ela, né? Já que a minha vida era muito doida, assim, treinava muito, não tinha muito tempo. E aí eu, aos poucos, fui ajudando aqui. Eu conseguia uma câmera aqui, conseguia alimentação para a equipe da filmagem com os restaurantes da Cobal. Quando eu me dei conta, eu estava produzindo os curtas, assim, não era nenhuma coisa que eu pensei, que eu idealizei, que eu queria, mas fui entrando aí, fui ajudando muitos curtas. Eu trazia câmera do Japão, eu tinha projetor de vídeo, eu deixava o pessoal pegar filme de graça na minha locadora para estudar. E aí, cada vez mais eu fui meio que indo para o cinema, assim, até o ponto que em 2005 eu decidi estudar cinema, fazer faculdade de cinema, e abrir a Cavide se tornou também, além de uma locadora e uma produtora de eventos, também uma produtora de cinema. E essas pessoas que eu conheci nesses cineclubes foram minhas parceiras. Assim, eu comecei a fazer filme com o pessoal do grupo Nós do Morro, lá do Vidigal. Eles tinham ótimos atores, ótimos roteiros, mas não tinham produtores. E eu era um produtor nato, sempre fui empreendedor, mas não tinha roteiro nem atores. Quando a gente se juntou, a gente uniu forças e conseguiu começar a filmar junto e começou a realizar filmes. E não parei mais. Desde lá se passaram já 20 anos, né? Já fiz centenas de filmes. Hoje em dia também, além de produzir filmes, também eu trabalho com distribuição, distribuo os filmes. Trabalho também nas salas de cinema, ou seja, também exibo filmes lá no Grupo Estação, também eu colaboro lá com eles. Abro ainda, essa semana eu abri 2 cineclubes aqui nas Casas Casadas em Laranjeiras e no Mercadinho São José em Laranjeiras também, que é o bairro onde eu moro. E continuo aí lutando aí. Hoje em dia eu luto pelo cinema. E eu faço filme sobre judô, né? O judô virou, ainda existe forte dentro de mim, mas agora de uma outra maneira. E aí é isso, né? Você e a Cavide se tornaram uma referência para muitos realizadores. Você entende que o poder dessa iniciativa e o papel que você e a Cavide desempenharam no cinema independente do Brasil? Você consegue fazer essa percepção? Aos pouquinhos eu fui entendendo isso, né? Porque primeiramente a Cavide virou uma referência para as pessoas poderem ter acesso aos filmes, né? E eu foquei nesses filmes de cinema brasileiro, curta-metragem, documentário. Então acho que eu colaborei muito a formar várias gerações, na verdade, de novos cinéfilos cariocas. E muitos atores iam lá para pesquisar, muitos cineastas. Então eu sei que a Cavide tem um papel muito importante, a Cavide locadora, né? Estimulando a cinefilia e o conhecimento do cinema, né, mais profundamente, né? E depois, quando eu comecei a fazer filmes, eu comecei a patrocinar pessoas, iniciativas. Depois eu comecei a fazer coproduções. Depois eu comecei efetivamente a fazer filmes juntos. A gente começou a se envolver com muitas pessoas, né? Inicialmente eu ajudava tanto atores, peças de teatro, eventos de poesia, emprestando o meu projetor, que era uma coisa cara que ninguém emprestava, a Cavide era o único lugar que emprestava. Então também eu ajudei muitos artistas assim de outras áreas além de cinema, sabe? Isso foi muito legal porque eu ajudava eles em troca de divulgar a Cavide. Mas sem querer, eu fui conhecendo esses artistas também. Por exemplo, quando eu emprestava meu projetor para uma peça de teatro, eu era obrigado a ver a peça, porque eu tinha que ficar lá para ligar o projetor. Quando eu ia num evento de poesia, na século 20 mil, eu era obrigado a ir também. Então isso acabou sendo uma escola para mim, assim, cultural, né? Eu era um cara do judô que não entendia muito de arte. Ajudando essas pessoas, eu fui também crescendo como artista, como conhecedor de. Eu não gostava de teatro, de poesia, era uma coisa muito distante do meu mundo. E aí, sem querer, tudo na minha vida foi tudo muito por assim, sem pensar, sem planejar. Foi acontecendo, né? Eu fiquei amigo dessas pessoas, essas pessoas depois trabalharam nos meus filmes. Até hoje a gente troca muito. Nessa época, eu sem querer já estava criando uma rede de parceiros, de colaboradores que hoje em dia me ajudam muito a fazer filmes, a exibir filmes.
essa rede de contatos, né, essa rede de parceiros, possibilita também eu fazer muitos filmes com baixo custo. A Cavide virou especialista em produções de baixo orçamento, né? Então a gente consegue fazer muitos filmes, às vezes não dependendo de editais ou do governo, a gente consegue juntando forças, literalmente, com essas pessoas que eu ajudei, que me ajudam, que hoje em dia trocam, né? Eu produzo seu filme, você atua no meu filme, eu edito seu filme, eu distribuo o seu filme. Então, essa rede de amizade, de colaboração, essa rede artística é a grande matéria-prima assim, do trabalho da Cavide até hoje, né? Eu, por exemplo, ajudo o Grupo Estação ajuda a lançar meus filmes. Então, acho que esse jeito de pensar de uma forma colaborativa virou uma referência, né? Como você falou, virou acho que as pessoas ficam estimuladas, assim, ver pô, um cara do judô que não tinha nada a ver com arte, hoje em dia está fazendo filme, então eu também posso fazer. Eu acho que a nova geração, os novos cineastas, todos, a nossa história inspira as pessoas, assim, que é possível viver da arte no Brasil, é possível fazer cinema, mesmo sem ter muito dinheiro. Se você juntar força, juntar amigos e querer muito e amar muito o que você faz, dá para conseguir. E a Cabide é um exemplo disso, né? A gente vive de cinema, né? Produzindo, distribuindo, exibindo, dando curso, cineclube, abrir uma biblioteca de cinema aqui nas Casas Casadas também, tem uma locadora até hoje, a Cabide existe, agora é um espaço cultural, agora tudo é gratuito, as pessoas podem vir aqui pegar filme e devolver. Então, assim, é cinema 24 horas por dia. Cinema na veia. E, assim, já perguntando as perguntas técnicas, que a galera que deve estar ouvindo já deve estar assim, mas meu Deus, ele saiu do judô, foi lá, abriu a Cavídeo, começou todo esse processo, viajava, trazia os filmes. E eu recebo muita pergunta, Cavi, sobre direitos autorais, assim, como que a gente faz esse trabalho, esse trâmite, e como é que a gente lida, né, com os direitos autorais, os direitos independentes dos outros artistas, como é que você fazia, assim, nesse processo? Então, confesso que lá no início eu fazia, não ligava muito para isso, não. Depois eu fui conhecendo e entendendo como que funcionava, sabe? Por exemplo, hoje eu faço um cineclube, eu ligo para o diretor, para o produtor do filme, eu peço autorização da distribuidora também, que às vezes é a dona do filme. Às vezes eles cedem gratuitamente, às vezes eles cobram um valor fixo, às vezes eles cobram porcentagem da bilheteria. Quando é cineclube, às vezes eles liberam sem custo nenhum. Então, cada caso é um caso, assim, né? O cineclube funciona de um jeito, lançar o filme comercialmente é outro jeito, usar trechos de filme nos seus filmes é outro jeito. Então, eu acho que eu fui aprendendo isso muito na prática, fazendo, né? Acertando, errando, batendo cabeça. E aí, hoje em dia, eu sei como funciona e tento usar isso a favor e usar isso para os eventos, para os filmes, para as exibições privadas, cobrando ingresso, sem cobrar ingresso. Tem vários caminhos, realmente é muito complexo, isso também vai mudando muito. Eu acho que isso não é uma coisa fechada, né? Eu acho que, por exemplo, quando veio a pandemia, mudou todo o jeito de pensar a distribuição, a exibição. Então, eu estou sempre antenado, estou sempre pesquisando, estou sempre atento aos novos movimentos, às novas iniciativas, para poder também aprender e fazer e criar também e pensar caminhos diferentes, né? Assim, eu acho que a Cavide é conhecida muito por ser, a gente chama de alternativa, né? Mas existe o caminho tradicional e existem caminhos alternativos, assim, que às vezes funcionam melhor para quem está começando. O cinema é muito difícil, né? E quando você já tem uma história, as coisas são mais fáceis. Mas quando você está começando, é muito difícil você ganhar edital, você lançar teu filme no cinema, você vender para os canais de televisão. E aí eu vou pensando esses outros caminhos para mim e ao mesmo tempo vou passando para a galera para a gente repensar isso e conseguir quebrar essas barreiras, né, burocráticas, né? Por exemplo, os editais, a Ancine, que é o órgão que dá dinheiro para o cinema brasileiro, é muito burocrático, é muito difícil uma pequena produtora conseguir vencer essa burocracia dos editais. A Cavite acaba sendo uma referência nesse sentido, assim, de pensar outros caminhos, né? Além do caminho tradicional. Eu lembro que quando eu fiz faculdade de cinema, o meu professor de produção
me ensinou o jeito oficial, né? E hoje em dia ele trabalha para mim e eu falo assim, pô, Márcio, eu faço o oposto que você me ensinou. Na verdade, eu procurei outras formas, assim, além da forma tradicional, que às vezes funciona para alguns, mas não funciona para outros. E principalmente quem está começando, é muito difícil, sabe? Então a Cavide virou uma referência para essas pessoas também. As pessoas me procuram pedindo informação, pedindo como que faz, como é que lança filme, como é que passa lá nos cinemas, como é que faz para vender. Eu até dou um curso sobre isso também, mas ao mesmo tempo também eu estou sempre aberto ali como eu falei, né? Eu funciono muito dessa forma, assim, um ajuda o outro, né? E a gente junto fica mais fortalecido. Você falar isso da mudança, a pandemia, mudaram, né? Primeiro que o nosso setor foi o primeiro a parar e o último a voltar. Qual a principal mudança, assim, que você enxerga, que você fala, cara, mudou muito esse quesito aqui, as coisas facilitaram ou não? As pessoas, durante a pandemia, mudaram os hábitos delas, se acostumaram a ver filme em casa, baixar filme. Os streamings estavam começando, eles em 2 anos avançaram o que seria 10 anos. Então foi tudo muito rápido, muito acelerado. E o próprio hábito de ir ao cinema parou. As pessoas, quando voltou da pandemia, os cinemas ficaram vazios. Os teatros voltaram a encher, os shows voltaram a encher, mas o cinema não. Não queria entender por que isso, né? E aí a gente percebeu que a pandemia, que ajudou a mudar o hábito, junto com a chegada do streaming, atrapalhou muito, né? Aquele antigo jeito de ver filme, de lançar filme, que era aquela coisa presencial, né? E a gente começou a repensar isso lá no Estação, né? Quando eu entro no Estação também eu colaboro com isso, de pensar de como atrair o público para o cinema de volta, né? Como fazer as pessoas voltarem a frequentar, voltar a se encontrar, né? Não ficar em casa isolado lá, tal. É mais barato, é mais simples, é mais rápido, mais fácil, mas você perde aquele encantamento do encontro, né? Então a gente começou, por exemplo, a organizar eventos, começamos a perceber que só o filme não bastava para fazer a pessoa ir ao cinema, precisava de ter um evento. Então a gente começou a fazer debates com os diretores, festas, um evento, né, um acontecimento assim, às vezes exposição, lançamento de livro junto com filme, festa depois dos filmes, cineclubes com diretores, as equipes presentes, sessões em 35 mm, sessões da meia-noite, sessões matinês. Então, todas essas iniciativas que a gente foi testando, foi vendo que era isso que o pessoal queria, né? Era encontrar as pessoas, não é só ver o filme. Só ver o filme hoje em dia não é mais suficiente. Então, a minha participação lá no Grupo Estação, para mim, na verdade, foi uma grande escola, assim, de poder testar caminhos, testar eventos, às vezes dava certo, às vezes dava errado. E a gente conseguiu, agora está bombando lá de novo o cinema, está tudo lotando, por exemplo. Essa semana lá a gente fez a mostra da Vardar, da diretora, também repensar os filmes antigos. A gente faz muitas coisas legais lá, assim, para atrair o público. E isso foi uma grande mudança que foi provocada e por causa dessa mudança do hábito que aconteceu durante a pandemia, né? A gente viu que é possível fazer realizações de outras formas também. Agora, Cavi, já entrando nesse assunto de distribuição e circulação, você que, enfim, às vezes que eu tentei falar com você, você está gravando, está em set o tempo todo, está trabalhando, fazendo um monte de coisa. É, vamos contar para as pessoas quando o filme fica pronto, né? Quando a gente, né, já tem a ideia, já produziu, já fez o filme. Quais são os primeiros passos, assim, para a pessoa colocar ele em circulação? Essas etapas da distribuição, assim, aonde que ela tem que ir? O filme dela ficou pronto, para onde ela vai? É importante você destacar que hoje em dia o cinema brasileiro ele produz muitos filmes, né? A gente consegue fazer muitos filmes, mas agora o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles do cinema brasileiro é o que fazer depois com esses filmes. Aonde exibir, como vender, aonde lançar, no cinema, na TV, na internet. Então, essa é a grande questão do momento, assim, é o grande calcanhar de Aquiles que a gente tem que pensar e precisa, os próprios governantes também investir mais. A Ancine investe muito na produção, mas não investe muito pouco na distribuição, na exibição, na conservação, né? Porque a gente tem várias etapas. Tem a etapa de produção, depois tem a etapa de distribuição, de exibição
E depois tem a quarta etapa, que é de a preservação, que também é totalmente esquecida pelos órgãos públicos, assim. E é muito importante, porque depois de 10, 20 anos, os filmes desaparecem se você não cuidar deles, se você não tratar deles, se você não conservar eles, entendeu? Então, todas as etapas precisam ser vistas. E a gente só fica muito na produção. Então, é legal a gente repensar isso também e ver que é importante essas outras etapas também. E aí, falando no que você perguntou, efetivamente, o que fazer com os filmes quando estão prontos, eu acho que assim, antigamente existia uma fórmula que era festival, salas de cinema, canais de televisão, DVDs, internet. Hoje em dia, isso se misturou, isso mudou. Na verdade, não existe uma fórmula certa nem errada. Eu acho que cada filme tem que encontrar o seu caminho. Não dá para usar o mesmo caminho que você usa para um filme de ficção, para um documentário, por exemplo. Não dá para usar o mesmo caminho que você usa uma comédia mais blockbuster para um filme mais alternativo. Não tem como usar o mesmo caminho para um curta-metragem, para um longa-metragem. Então é pensar filme a filme, sabe? Isso que dá trabalho, mas acho que é isso que é o ideal, sabe? É isso que eu acho que vai fazer as coisas darem um pouco mais certo. Então é entender o filme que você fez e pensar, esse filme aqui, ele é para festival? Então vamos começar pelos festivais, assim. Às vezes tem muitos filmes mais autorais, né? Assim, que às vezes eles funcionam muito assim em festivais internacionais, festivais aqui no Brasil também. Lá ele vai ser visto, lá ele vai ser ganhar prêmio, lá ele vai ter críticos escrevendo críticas, falando, divulgando o filme. Então é um bom caminho começar pelos festivais, né? Por exemplo, o Kleber Mendonça Filho, vamos citar um exemplo aqui, ele foca muito nos festivais internacionais, então ele sempre estreia os filmes dele em Cannes, é uma grande vitrine mundial. Passando seu filme em Cannes, o filme começa a ser visto pelo mundo todo, né? Lá tem milhões de jornalistas do mundo todo, e o filme se espalha pelo mundo, né? Ele vende os direitos ele vendeu para uma distribuidora chamada Neon, que cuida das distribuições, ele passa nos festivais. Então ele percebeu que para ele é melhor começar lá fora, pelo Cannes, e depois vir chegando para o Brasil. Tem filmes, por exemplo, comédias, essas comédias que a gente chama de Globo Filmes, né, que tem atores de novela famosos, não funcionam nesses festivais. Assim, eles não. Lá vai ser o contrário, eles vão ser mal vistos, os críticos vão falar mal, em vez de ajudar, o filme vai atrapalhar. Então, às vezes, vale a pena lançar direto no cinema. Ou, em alguns casos, lançar direto no streaming. Tem acontecido muito. Passa um pouquinho, 1, 2 semanas no cinema, só para gerar um boca a boca, um evento presencial, e depois já lança nos streams, que é onde efetivamente ele vai ser visto. É, Vou dar um exemplo meu, assim, o Cidade de Deus 10 anos depois, que foi um documentário que eu fiz sobre os atores do filme Cidade de Deus, ele foi muito bem nos festivais, depois que eu fui lançar no cinema, ele foi um fracasso, quase não foi visto. E aí ele chegou na Netflix. E lá ele rodou 130, está passando ainda em 130 países. Aproveitei o fato do primeiro filme do Cidade de Deus ser muito conhecido no mundo todo, e aí o meu documentário ele foi na traseira assim, do Cidade de Deus. Então todo mundo que viu Cidade de Deus queria ver o meu documentário depois. Então ele acabou sendo muito visto mesmo no Netflix, entendeu? Ele não foi muito, ele foi até visto um pouco nos festivais, mas mais ou menos, na televisão também um pouquinho, também no Canal Brasil, no cinema fracasso absoluto. Mas quando ele chegou na Netflix, cara, até o meu porteiro veio falar comigo, pô, vi teu filme. Eu falei, cara, que legal, esse meu porteiro conseguiu ver o meu documentário. É porque realmente a Netflix alcança essas pessoas, né? Muita gente, milhões de pessoas. Mas foi aí, ele teve essa trajetória, assim, festival, cinema, Netflix. Então, acho que é isso, é você entender o filme que você fez e entender aonde pode ser o melhor lugar para ele estar, né? Às vezes não é no Netflix, às vezes é um filme muito autoral, muito artístico, é um filme para cinema, assim, sabe? Próprio Agente Secreto, claro que ele vai para a Netflix, vai ser visto porque ele está super falado, né? Mas ele é um filme para se ver na tela grande, pensado para o cinema, sabe? Quando você vê em casa, na sua televisão, assim, o formato vai ser diferente, o som vai ser diferente. Então, o Kleber, por exemplo, ele tem muito essa coisa de segurar o filme, de deixar o filme passar o máximo possível
nos cinemas para depois abrir essas outras janelas, sabe? Mas tem filmes que não, tem filmes que é melhor já entrar direto no streaming, porque no cinema não vai ter espaço para ele, vai ser pouco visto, o público que ele quer alcançar não vai ao cinema, entendeu? Então, eu acho que é pensar caso a caso, que é uma coisa que poucas pessoas fazem isso, poucas distribuidoras fazem isso. É entender o filme que você faz e qual caminho é o melhor para ele. E é difícil, isso é um desafio, né? Por isso que é desenvolver abrir novas distribuidoras, falar sobre isso, debater isso que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Isso é muito importante. Você foi uma pessoa que passou por muitos festivais, né? E isso te ajudou muito. Qual foi o papel fundamental, assim, que esses festivais, porque tem de festivais de todas as formas, né? É importante também as pessoas entenderem que, até para elas submeterem os filmes dela aos festivais, a gente também tem que fazer aquele, para quem está começando, gente, é aquele caçadão, né? A gente precisa abrir o leque, porque tem muitas possibilidades, né? Não tem só aqueles os mais famosos. Como foi isso para você, assim, a importância desses festivais para legitimar, enfim, para circular, para fazer a distribuição? Foi importante? Eu trago o judô aí nesse momento. Você evolui muito mais quando você perde do que quando você ganha, né? Você aprende mais na derrota que na vitória. E eu lembro que os meus 5 primeiros curtas não entraram em nenhum festival. Eu já estava desistindo. Falei, cara, ninguém quer ver meus filmes são uma merda, não dou para cinema, vou voltar para o judô. E aí o 6º filme foi que aconteceu, foi que começou a ser exibido, ganhou prêmios, e a partir daí eu comecei a frequentar os festivais e comecei a entender também, porque assim, cada festival tem um perfil também. Tem festivais de filmes mais. Por exemplo, está começando agora o Festival de Tiradentes, que é o festival que abre a temporada dos festivais agora em janeiro. Ele é um festival de perfil mais experimental, mais político. Então, você faz um filme narrativo normal, convencional, uma comédiazinha, não vai passar em Tiradentes. Não adianta você escrever, gastar seu tempo, que não vai entrar lá. Ao mesmo tempo, você vai para o Festival do Rio, que é um festival mais aberto, mais assim, comercial, digamos assim, que foca em filmes mais narrativos, com atores, comédias, assim. Então, eu acho que é você também entender esses festivais, que cada festival tem de perfil, entender o filme que você fez e tentar a partir daí botar nos festivais. Tem muitos festivais, então assim, também não ser selecionado em 5 festivais ou 10 festivais é normal. Quando eu comecei a botar meus filmes e não entrou em... comecei a levar não, assim, de 2, 3, 4, 5, eu falei, cara, não dá. Não... Pelo contrário, às vezes hoje em dia tem tantos filmes sendo feitos que de 10 festivais que você se inscrever, se você entrar em 2 ou 3, está muito bom. E às vezes você acha que isso é ruim, não é. Quando eu comecei em 2007, eram 300 curtas para entrar 100. Hoje em dia são 3.000 para entrar 100, entendeu? Então está muito mais difícil. E, por exemplo, tem muito filme que eu faço, mesmo com essa expertise toda que eu tenho, que não entram nos festivais. E aí, o que eu faço? Eu invento um festival para passar meus filmes, por exemplo. Festival de cinema e teatro, festival de terror, festival... Eu invento coisas assim, mais uma vez pensando nesses caminhos alternativos, assim, eu não vou me contentar dos meus filmes não entrarem. Então, eu invento festivais, invento mostras, invento cineclubes para poder passar os meus filmes que não foram selecionados. Isso acontece. Até eu, com toda a experiência que eu tenho, com todo o aprendizado que eu tenho às vezes dependendo do filme, tem muita dificuldade de entrar. E esses festivais internacionais também que a gente fica sonhando, né? Cannes, Berlim, Veneza, são muito difíceis de entrar. É quase uma loteria, assim. É 10.000 para entrar 10, entendeu? Então, às vezes não rola. Aí tem os festivais menores, você vai nível 2, depois tem o nível 3, e tem esses milhões na internet também, pequenininhos, que você às vezes não entra no grande, mas entra em vários pequenininhos, e aí isso dá um currículo para o seu filme, para você, também é bom, às vezes cria uma expectativa, e as pessoas, às vezes, infelizmente, as pessoas são muito impressionadas pela, lá de fora, né? Então você entra no festival em Nova York, entra no festival em Paris, o pessoal, deve ser bom, vou botar no meu. Então tem isso também muito, assim, de você saber divulgar o seu filme, e aí, a partir daí, conseguir aproveitar as oportunidades que vão aparecendo, sabe? Eu acho que também o cinema, assim, por mais que você estude, pesquise, você aprende muito fazendo, sabe? Você metendo a mão na massa, você realizando. E a mesma coisa em relação a festival.
eu demorei vários anos assim para entender assim os melhores caminhos, sabe? Também quando você viaja para os festivais, você encontra os curadores, você encontra outros realizadores também, você começa a entender. Você vê os filmes que estão selecionados, fala, entendi porque esse foi selecionado e o meu não foi, porque aqui eles gostam mais de falar da linguagem. Aqui é um festival que gosta muito dessa coisa política, cinema político. Então você vai entendendo e a partir daí você vai fazendo seus próximos filmes já em função disso ou não. E aí você vai conseguindo se entrar, assim, interagir, sabe? A gente vive num momento muito assim, por exemplo, os festivais hoje em dia estão muito focados, por exemplo, os festivais internacionais, eles querem muito, assim, cinema que fala sobre direitos humanos, sobre a guerra, a gente vive muito nisso, né? Vem muito o Brasil como um cinema que trabalha com povos originários, cinema negro também está em voga, também mundialmente falando. Então tem momentos que a gente. E isso vai mudando também, né? Então, também, às vezes, um filme que não passa no momento, 10 anos depois, ele pode ser redescoberto, assim, pode passar a ser exibido também. Então, acho que também, o mais importante, acho que é fazer, né? E depois encontrar o caminho para o seu filme, assim, porque às vezes é difícil, às vezes demora, às vezes passa pouco, você fica decepcionado, você faz um filme, gasta tanto tempo, tanto dinheiro e passa tão pouco, mas às vezes ele pode passar mais para frente, né? Tem muitos filmes que lá 50 anos atrás não foram exibidos, que agora estão sendo muito exibidos, então isso também acontece muito. Queria saber como você enxerga assim, o cenário atual que a gente está vivendo no Brasil, um momento muito importante, né? Estamos vivendo aí 2 anos consecutivos com o Oscar. Eu queria entender assim a sua cabeça, você vivendo tudo isso e sendo do cinema independente, como isso é bom pra gente, assim? Como você enxerga o nosso cenário atual? 90% do cinema independente, principalmente, está muito mal, assim, não está bem. Apesar de parecer que o cinema brasileiro está muito bem, dando muitos resultados, são poucos filmes que conseguem isso, entendeu? Uma grande maioria está com dificuldade de conseguir dinheiro para fazer filme, tem poucos editais, está muito difícil, não tem sala de cinema querendo passar os filmes menores, independentes. Então, assim, é muito bom isso que está acontecendo, dá muita visibilidade, abre muitas portas, estimula, inspira as pessoas, sabe? Abre também o cinema brasileiro para o próprio Brasil ver, porque o brasileiro não conhece o cinema brasileiro. Então, às vezes, é preciso que o filme entre para o Oscar, para as pessoas quererem ver. Eu vejo lá no Estação, o Agente Secreto estava já pouquinha gente vendo. Quando ganhou o Globo de Ouro, voltou a lotar as salas. Então, assim, isso é muito bom, sabe? O cara vai no cinema ver o Agente Secreto e ele olha do lado que está passando um outro filme brasileiro também, vê um trailer de um outro filme. Então, claro que isso é muito bom, isso estimula, isso leva as pessoas ao cinema, isso leva o brasileiro a querer ver filme brasileiro, porque o brasileiro acha que o cinema brasileiro é ruim, não é, mas porque não conhece, entendeu? Então precisa ver mais cinema brasileiro. Então isso é maravilhoso. Mas não esquecer que o Oscar, isso é muito raro, não é uma coisa normal, e são poucos filmes, até Cannes, assim, sabe? Então, a realidade é dura, é difícil, os apoios são difíceis, os patrocínios são difíceis, os editais são poucos, então a gente vive um momento de muita luta, assim. E o governo mudou, melhorou muito, mas está longe de ser o ideal, sabe? Está longe de ser bom, de estar bom. É muito difícil hoje em dia viver de cinema. Eu, por exemplo, preciso fazer 1000 coisas paralelas. Assim, eu preciso dar aula, preciso ser curador, eu tenho uma locadora, eu dou curso, eu faço cineclube, eu faço muitas coisas para conseguir pagar minhas contas, para poder aí fazer os meus filmes. Então, assim, se eu fosse só viver de fazer filme, eu não conseguiria viver, eu não conseguiria pagar meu dia a dia. Então, ainda é uma realidade muito difícil. E olha que eu já estou na estrada, eu já tenho um nome, e mesmo assim é muito difícil. Imagina o cara que está começando, sabe? Então tem muito que melhorar ainda, mas eu acho que esses prêmios todos, esses Oscars todos, isso é muito bom, assim, porque eu acho que abre, mais pessoas acreditam no nosso cinema. Quem sabe os próprios políticos resolvam apostar mais, os empresários investir nos filmes, saber que o cinema brasileiro hoje em dia é muito bom, é muito diverso. Tem gente fazendo cinema na Amazonas, tem gente fazendo cinema Sergipe, no Rio Grande do Sul, não é mais só Rio e São Paulo. O cinema mineiro está bombando, o cinema pernambucano está bombando, muito lindo aí pelo mundo afora.
E isso é muito importante, essa diversidade, esses outros olhares, outros cinemas também, a periferia, né, da onde está vindo os cinemas mais criativos, e apostar nisso, investir nisso. E o cinema, infelizmente, é uma arte cara, precisa de apoio, precisa de dinheiro. E as pessoas ficam assim, poxa, gastou 4 milhões num filme. Cara, mas empregou 700 pessoas. O próprio Agente Secreto, sei lá, custou 30 milhões de reais, mas já bateu isso em bilheteria. Só no Brasil, fora dos Estados Unidos está bombando. Quanta gente empregou e quanta gente ajudou essa economia criativa, essa economia cultural. As pessoas só olham o lado do custo e não conseguem entender o outro lado do retorno também, né? Que vê muita gente falando dessa, lei do Rouanet, tá mamando na teta do governo. Ou, por exemplo, o cinema nem tem lei Rouanet. Os filmes brasileiros nem são feitos com lei Rouanet. Lei audiovisual é outra lei. O filme do Kleber conseguiu fazer uma coisa muito legal. São coproduções internacionais, que a gente faz muito pouco. Então, ele conseguiu verba da Holanda, da França, da Alemanha, e tinha um pouquinho de dinheiro brasileiro. Então, assim, essa possibilidade de trocar com outros países é uma coisa que a gente faz pouco ainda, que precisa aprender a fazer mais. Então tem um universo aí muito grande ainda para melhorar, para evoluir, mas eu sou otimista e eu acho que a médio, curto, a longo prazo a gente vai melhorar cada vez mais. Eu vi uma matéria esses dias falando, o governo do Brasil investiu 800 mil em divulgação para o agente secreto. Aí eu botei, que bom, e fiz um coraçãozinho, porque tem que investir, a gente tem que chegar lá. E tem que investir em outros filmes, não só no que tá bombando, não é só em um, tem que investir na galera, quem tá embaixo, quem tá fazendo cinema todo dia, né? E, Cavi, pra gente finalizar, queria que você desse uma dica de ouro, assim, quem tá começando, uma dica de ouro, porque você falou lá no começo que errar às vezes é melhor do que acertar, porque a gente aprende mais, né? Então, queria que você desse uma dica de ouro, assim, para quem está começando no audiovisual, que está assistindo a gente. Qual é a sua dica do dia? Então, eu acho muito importante as pessoas fazerem, não ter medo de fazer filme ruim, de errar. Para você fazer um filme bom, talvez você tenha que fazer 9 ruins antes. E você vai evoluindo fazendo, porque o cinema é uma arte prática, da prática, sabe? Por mais que você estude, faça faculdade, veja filme, tudo isso é importantíssimo, mas fazer é muito importante. E hoje em dia está tão mais fácil, sabe? Tão mais barato. Você consegue fazer, hoje eu faço vários filmes com meu celular, entendeu? Antigamente eram câmeras enormes, fazer um curta-metragem custava 100 mil reais, hoje em dia você consegue fazer um curta, às vezes, juntando amigos e com seu celular, às vezes com zero de dinheiro, sabe? Então, assim, é não ter medo de errar, de fazer. E cada filme que você vai fazendo, você vai aprendendo um pouquinho mais, você vai testando uma nova forma. Então, eu acho que, assim, as pessoas, às vezes, hoje em dia, o celular, assim, é uma câmera, todo mundo tem uma câmera no bolso. E também é um lugar que você pode exibir seus filmes também. Então, se você tem como produzir, como distribuir, como exibir, com o seu celular, entendeu? Então, assim, está muito mais fácil, muito mais barato. Mas, ao mesmo tempo, essa facilidade toda leva para um outro problema, que é todo mundo achar que é cineasta, que está fazendo filme, isso é muito importante todo mundo fazer, todo mundo experimentar, mas é muito importante também o pessoal estudar também, né? Se ter uma formação, sabe? Pesquisar, ver filme. Então, assim, entre uma coisa prática e uma coisa teórica, assim, sabe? E o conhecimento, buscar conhecimento, que é isso que faz você evoluir. E buscar parceiros, né? Como eu falo, assim, às vezes, por exemplo, quando eu comecei a fazer cinema, eu era um ótimo produtor, mas péssimo roteirista e não conhecia atores nenhum. Quando eu me junto com o pessoal do Vidigal, do Nós do Morro, o meu ponto fraco é o ponto forte deles, e o ponto fraco deles é o ponto forte meu. Então é juntar forças, ninguém sabe tudo. Todo mundo, às vezes, é bom em uma coisa e ruim em outras. Então, assim, juntar forças, criar o seu time, montar a sua equipe, criar o seu grupo, né? Cinema é uma coisa coletiva. Juntar seus amigos que gostam dos mesmos filmes, que vão para o cineclube, que se encontram lá no Estação. E aí começa a juntar, fazer, exibir, e não ter medo de errar, de fazer filme ruim. Assim, eu vejo que às vezes as pessoas ficam anos assim escrevendo um roteiro e não tem coragem de fazer, porque ainda não está o roteiro ideal, ou achar que já o primeiro filme que você vai fazer vai ser um novo Kleber Mendonça. Não é assim. E é assim, mais que tudo,
Eu acho que é gostar, se apaixonar pelo que você faz, sabe? Porque as dificuldades são enormes, assim, tanto quando você não tem dinheiro, também quando você tem dinheiro também é muito difícil. Então, assim, quando você gosta do que você faz, você vai com tudo, assim, sabe? A Cavide tinha tudo para dar errado. E ela tá dando certo porque eu amo o que eu faço, eu amo cinema, eu amo estar com as pessoas, fazer filmes. Então, eu acho que o mais importante é você gostar do que você faz. No Brasil é tão difícil, né, você trabalhar com o que você gosta. Assim, você acaba sempre fazendo uma coisa que você não gosta para ganhar dinheiro, para depois fazer alguma coisa que você gosta. Então, assim, se você quer fazer cinema, você tem que gostar muito de cinema, porque é muito difícil, mas no final vale muito a pena. Assim, você poder ver um filme sendo na tela, você poder ver as pessoas se emocionando vendo seu filme é uma coisa que não tem preço. Assim, vale todo o sacrifício, todo o esforço, mas tem que gostar muito. Muito obrigada. Em nome da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas, a SECAI aqui de Niterói, e a Unesco, eu agradeço a sua presença. Que venham mais filmes, mais janelas, mais encontros como esse. Muito obrigada. Agradeço. E falar até assim, tá falando de Niterói, né? Eu estou ajudando, colaborando com. Vai em 2028, vai lançar o primeiro museu de cinema que vai ser em Niterói, né? Lá no caminho Niemeyer, lá no final, perto da Reserva Cultural. E eu estou colaborando lá, dando dicas, falando das minhas ideias. E vai ser uma referência do cinema nacional, assim. Então, pessoal de Niterói aí, parabéns aí pela iniciativa e que esse museu também ajude a formar novos olhares. Cinema independente, né, para os filmes menores, né, de orçamento, de estrutura, os festivais são muito importantes, né, porque é ali que você vai ter uma visibilidade, ali que as pessoas vão ver seu filme, os críticos, os curadores e até os donos dos canais de televisão e de streaming também. Então, quando você tem um filme pequenininho, né, no meu caso, eu faço filmes menores, com orçamento menor, os festivais são fundamentais, são onde tudo começa, né? Começa a fazer a roda girar e o filme começa a acontecer, começa a ser descoberto, começa a ser matérias, críticas, isso tudo vai valorizar o filme na hora depois para você vender ele tanto para o canal a cabo quanto para o streaming. Quando o filme é grandão, um orçamento grande, com objetivos mais comerciais, normalmente o pessoal vai direto para o streaming. O festival às vezes até atrapalha nesse caso, porque às vezes o festival pode ter uma crítica negativa, pode ter algum retorno assim que, em vez de ajudar a divulgar, atrapalha a divulgação, entendeu? Então a gente vê muito esses filmes com pegada mais comerciais, que agrada mais o grande público do que a crítica, eles vão direto para o streaming. Quando o filme tem um potencial e ele é feito de uma forma mais artesanal, mais a gente chama de cinema autoral, de arte, os festivais são um ótimo primeiro passo, assim, né? Ainda mais que você normalmente não tem dinheiro. Mas quando você tem um filme com bastante dinheiro, uma estrutura maior, com atores famosos, às vezes as pessoas optam ir direto para o streaming, entendeu? Que o festival, nesse caso, pode até agir de uma forma inversa, em vez de ajudar, atrapalhar, caso as críticas forem negativas do filme, entendeu? Então você vê muito filme, a gente chama esses filmes globofilmes, né? Tem esses artistas da novela que enfatizam mais filmes comédia, eles não passam por festival, vão direto para o streaming. Enquanto esses filmes mais de arte, mais autorais, eles começam nos festivais e depois vão para o streaming. Então, eu até falei um pouquinho disso na pergunta anterior, mas eu acho que assim, quando você não tem grana, não tem estrutura, você não ganhou um edital de distribuição, você não tem uma grande empresa distribuidora por trás, você mesmo às vezes tem que autodistribuir seu filme ou ir atrás de uma distribuidora pequenininha. O mais importante é fazer o filme chamar a atenção, né? E como que ele chama a atenção?
ganhando prêmios, participando de festivais. Por exemplo, um filme entra num festival internacional, o Festival de Cannes, Berlim, Veneza, Sundance, ou mesmo festivais um pouco menores como San Sebastián, Guadalajara, Miami, Chicago. São festivais assim, são top, são um pouquinho mais abaixo. A repercussão desses festivais ajuda muito no filme, entendeu? Atrair interessados, atrair novos distribuidores e até ajuda, de repente, a ganhar um edital. Então, acho que focar esses festivais, eles ajudam muito o filme, né? Você vê, por exemplo, um caso do Agente Secreto, né? Ele até conseguiu uma distribuidora depois grande, a Vitrine, né? É uma distribuidora média, mas conseguiu grana da Petrobras, mas foi por causa da repercussão que ele teve em Cannes, prêmios que ele ganhou fora do Brasil, que fez aparecer esses suportes no Brasil, entendeu? E até distribuidoras internacionais, como o caso Neon, que distribui o filme no mundo inteiro. Mas os festivais são um ótimo lugar para filmes pequenos, mais autorais, conseguirem visibilidade e, de repente, conseguirem, consequentemente, uma distribuidora ou gente querendo investir no filme. Ou festivais nacionais também. Já aconteceu um filme meu, por exemplo, O Riscado, 2011, filme pequenininho, feito com 50 mil reais. Ele entrou no Festival do Rio. A Karine Telles, na época, ainda não era uma atriz conhecida, ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio. O filme foi super falado, foi uma espécie de mini fenômeno, assim, filme mais querido no Festival do Rio. Isso atraiu uma distribuidora, a Variety, que é uma revista importante americana, fez uma matéria grande no jornal, que deu sorte, ele está na sessão, o repórter da Variety. Isso atraiu também interessados internacionais. Então o filme acabou acontecendo por causa dessa sessão dentro do Festival do Rio. E era um filme pequenininho, a gente não tinha noção e nenhuma ideia de como que a gente ia distribuir esse filme, como a gente ia fazer para lançar esse filme. A gente realmente botou nos festivais e o festival que deu esse empurrão no filme, entendeu? Mas não é sempre que acontece isso também, né? Mas eu acho que, assim, de uma certa forma, pensando aqui na coletividade, nos coletivos, nessas parcerias, quando você tem muitos parceiros, né? Isso também colabora muito para ajudar o filme a acontecer, né? Por exemplo, a Cavídeo é parceira de muitas distribuidoras pequenas, independentes. Eu ajudo eles, por exemplo, a lançar os filmes deles lá no Estação, onde eu trabalho. Eu ajudo na divulgação. E aí, às vezes, eu preciso da ajuda deles, eles me ajudam também. Por exemplo, às vezes eu estou fazendo uma autodistribuição. Eu mesmo estou distribuindo. Eu tenho muito contato aqui no Rio, mas não tenho tanto contato em outros estados. Mas aí eu entro em contato com meus parceiros em Pernambuco, aí consigo. Entro em contato com meus parceiros na Bahia, aí consigo lançar lá. Então é isso, é um pouco assim, tipo, um ajuda o outro, assim, no que tem de mais forte, do que tem de mais... Por exemplo, eu consigo ajudar a lançar filmes de outros estados aqui no Rio. Eu tenho muito contato aqui no Rio, conheço muitos cinemas, conheço os donos dos cinemas, tenho acesso ao público, tenho uma divulgação boa, então eu consigo ajudar o pessoal aqui no Rio. Mas eu não sou tão forte em São Paulo, eu não sou tão forte na Bahia, eu não sou tão forte em outros estados. Então, o ideal é eu me juntar com pessoas de lá, que são fortes lá, e oferecer ajuda para eles depois aqui no Rio. Então, é uma troca. Eu ajudo você aqui no Rio, você me ajuda aí no seu outro estado. Então, também é um outro caminho alternativo, colaborativo, né? Independente, que possibilita o filme a ser exibido. O objetivo, no fundo, é fazer o filme ser exibido o máximo possível. Então, parcerias com salas de cinema, parcerias com cineclubes, parceria com outras distribuidoras. Isso sempre ajuda o filme a ganhar mais espaço, ganhar mais territórios e ser mais visto, né? Então, eu sempre falo assim, né? Quanto menos dinheiro você tem, menos estrutura, mais parceiros você precisa ter para compensar isso. Isso acontece muito aqui comigo. É muito duro, é difícil, tudo é difícil, né? Dá muito trabalho, mas dá resultado também. É normal isso acontecer, né? Quando você faz um filme, você fica louco para fazer o filme ser visto logo, chegar nas pessoas. Eu passei isso até com uma experiência parecida com o Silvio Tendler,
que é muito seguido nas mídias sociais, e ele não tinha muita paciência para esperar edital, esperar festival, então ele queria logo botar no YouTube. A curto prazo, ele tinha um resultado bom, era muito visto, porque ele tinha muitas pessoas que seguiam ele. Mas ele acabava, de uma certa forma, queimando etapas, né? Porque quando você bota no YouTube, por exemplo, os festivais não gostam de selecionar o filme que já está no YouTube, entendeu? Os próprios streamings, às vezes, reclamam, ou pagam menos, ou pedem para você tirar. E, de uma certa forma, concorre, né? Atrapalha essas outras etapas um pouco. Claro que cada filme é um filme, então isso também não é uma regra absoluta. Existem filmes que às vezes é melhor botar direto no YouTube. E às vezes o resultado do YouTube te traz outras possibilidades, entendeu? Eu costumo dizer que não tem uma regra exata e definida. Cada filme, cada projeto tem um caminho próprio. Você tem que entender. Por exemplo, Porta dos Fundos, eles usam o YouTube, né? Depois eles acabam até vendendo para os canais de televisão, mas como o YouTube deles é muito poderoso, atinge muitas pessoas, às vezes o YouTube ajuda a impulsionar, chegar a mais gente do que atrapalhar efetivamente. Mas o ideal, se você tem o objetivo de passar nos festivais, de ganhar prêmio, não bota no YouTube, espera um pouco. Você não tem nenhum objetivo de prêmio, de festival nenhum, você quer que o filme seja visto o máximo possível, e você tem também uma rede grande, porque também não adianta nada você botar no YouTube e você não ter uma rede grande de pessoas que te seguem, te conhecem, o resultado vai ser ínfimo. E aí você vai acabar queimando todas as etapas e nem se beneficiando também com o YouTube. Mas se você, por exemplo, o caso do Silvio Tender, ele tinha feito um filme sobre o Brizola, né? Que é um político muito carismático, muito querido, uma legião de fãs gigantesca. Então ele achou que botando no YouTube rapidamente ia ser visto por milhões de pessoas. Já no cinema ele achava que ia demorar, acontecer, até conseguir dinheiro para lançar, porque lançar o filme no cinema é caro, né? Precisa de dinheiro. Não é uma coisa fácil e simples, como é no YouTube, que você não gasta nada, né? E faz quase que instantaneamente. Mas eu acho que tem que avaliar caso a caso, assim, não dá para dizer se é certo ou se é errado. Nesse caso específico, talvez seja certo, em outro, pode ser errado. Então, mais uma vez, eu falo naquela questão de que a distribuição tem que ser pensada individualmente, assim, filme a filme. Cada filme tem um perfil, cada filme tem uma característica própria, cada filme tem um caminho próprio. Não dá para você achar que se funcionou para esse filme, vai funcionar para outro filme. Talvez não funcione. Mas a gente nunca pode descartar essas possibilidades. Mas no meu caso, eu prefiro esperar um pouco para botar no YouTube e tentar os festivais, o próprio cinema, e aí num momento mais à frente botar no YouTube. Então, a pergunta já quase já responde já, que para filmes pequenos, que você, por exemplo, para você fazer um lançamento nas salas de cinema, no Brasil todo, você precisa no mínimo de R$ 100 mil, assim, que é muito dinheiro, né? A gente acha que é muito, mas para lançar um filme não é tanto, ainda mais pensando a nível nacional, entendeu? Então, quando você não disponibiliza desse dinheiro, às vezes é melhor você fazer uma distribuição de impacto, ou seja, focar todas as suas forças em uma única exibição. Vou dar um exemplo. Estou passando por uma situação bem parecida. Vou lançar um filme indígena, né? Agora, e o cara não tem grana. Mas, ou seja, lançar o filme comercialmente não vai funcionar sem grana. A gente vai jogar ele nas salas de cinema, não tem divulgação, não tem possibilidade do diretor ir lá debater, falar, promover, assessoria de imprensa. Então o filme vai ser lançado, dificilmente vai ficar uma semana em cartaz, vai ser visto por meia dúzia de pessoas e já vai sair. Quase certo acontecer isso. Então, em vez de lançar o filme comercialmente, é melhor concentrar forças todas numa única sessão. Por exemplo, vai ter o Dia do Índio, né? O Dia Indígena, agora em abril ou maio. E aí vai ter vários eventos pelo Brasil. Aproveitar, de repente, essas comemorações e fazer sessões pontuais. Às vezes, uma sessão dessa pode agrupar 1.000 pessoas. Você botar no cinema, você não consegue, às vezes, nem 100 pessoas
em uma semana em cartaz, entendeu? Então, às vezes, em vez de abrir muitas portas, né? Botar em muitos cinemas, é melhor botar em menos salas, às vezes em uma sala só, às vezes em um horário só, concentrar toda a sua força ali, ou às vezes concentrar tudo numa única exibição, né? Que a gente chama às vezes, de projeção, exibição de impacto, né? Focando já o público-alvo, o público realmente tem interesse naquele assunto, naquele filme, e às vezes o resultado é muito mais poderoso do que querer lançar nas salas de cinema. E aí o público-alvo daquele filme às vezes nem vai no cinema, então você nem vai conseguir atingir e chegar a essas pessoas. Então é preferível fazer essa estratégia, assim, de menos é mais, ou de concentrar em menos lugares, em menos ações, e que essas ações sejam muito poderosas, sejam muito fortes, entendeu? Então, e para isso também a gente precisa, com certeza, de parceiros, né? Por exemplo, para mim conseguir, vai ter um grande evento em Brasília, o Dia do Índio, né? Então a gente vai tentar contactar o cinema de Cine Brasília, né? Para nesse dia liberar uma sessão, sabendo que ali no entorno dele vai estar lotado de pessoas relacionadas a esse evento. Então eu acho que a possibilidade de fazer essas pessoas irem ao Cine Brasília naquele dia, naquela sessão, por causa desse dia especial, pode fazer o cinema lotar, um cinema de 500 lugares. Mas se a gente botar nesse cinema num dia qualquer, aleatoriamente, provavelmente não vai ter ninguém, entendeu? Então é associar parceiros, contatos seus locais, né, desses espaços, desses lugares específicos, e pensar uma estratégia minimalista, né, de impacto. Às vezes uma sessão só pode trazer uma repercussão muito maior do que várias sessões, que botar em cartaz. Então, mais uma vez, é uma coisa muito específica, mas que está sendo muito usada, muito feita e que dá muito bom resultado. E fazer seu filme chegar nos cineclubes, primeiro, você tem que buscar esses espaços, né? Tem muitos cineclubes rolando pelo Brasil todo, às vezes em lugares que você nem imagina, pequenos movimentos, assim, às vezes numa tribo indígena, às vezes numa escola, às vezes numa festa, às vezes... Então, assim, primeiro é você tentar mapear esses espaços, né? Esses lugares que fazem essas exibições. Às vezes tem estado que tem associação de cineclubes, então, em vez de você entrar em contato com um cineclube específico, assim, um de cada vez, você entra direto em contato com essa associação, né, com esse lugar que tem contato com todas essas redes, com todos esses lugares, e eles podem ajudar você, entendeu? Por exemplo, aqui no Rio já teve a iCine, Associação de Cineclubes do Rio de Janeiro. Estive agora em Goiás, lá tem um movimento forte de cineclube e tem uma associação também. Por exemplo, aqui no Rio, atualmente, a Cine não tá muito atuante. Mas eu sei que tem muitos lugares pelo Brasil que tem essas associações, né? A própria ABD, Associação Brasileira de Curta-Metragista, também, ela tem essa rede de contatos. Porque eu acho que a grande força disso aí é o alcance, né? E o conhecimento, assim, você saber quem faz essas sessões, aonde acontecem, qual é o perfil de cada cineclube desse. Esse know-how, esse expertise, esse conhecimento é a grande mina de ouro, né? É o grande mapa do tesouro. Então, às vezes, assim, não sei, entrar em contato com algum realizador daquele estado, daquele lugar, que conheça aquelas pessoas, né? Porque ninguém conhece tudo, né? Eu, por exemplo, conheço bastante aqui no Rio, conheço bastante aqui na Zona Sul, né? Se eu for para a Zona Norte, se eu for para a Zona Oeste, já tem muitos espaços diferentes, novos, lugares que eu nunca ouvi falar, que eu nem sei, entendeu? Então, você conseguir mapear esses lugares para aí conseguir oferecer teu filme, né? E aí, o que você precisa, assim, para convencer um cineclube de passar seu filme? De repente, ir lá, debater o filme, porque cineclube é a sessão, a exibição mais debate. Então, você poder estar presente é muito bom, muito importante. O público adora ouvir o diretor, ouvir a equipe do filme, ouvir os atores. Então, você poder estar presente nessas exibições é sensacional. Você, às vezes, também oferecer assim, um folder, né? Um folheto, falando um pouco do seu filme,
falando informações assim que, que as pessoas não sabem, de making off, de prêmio, curiosidades. Isso tudo acho que anima as pessoas, isso tudo ajuda, valoriza, isso tudo faz aquela sessão ficar especial, né? Às vezes brinde, por exemplo, você vai exibir seu filme, aí leva uma camisa do filme, sorteia, aí você leva às vezes um chaveiro, um DVD, não sei, eu acho que quanto mais atrações, né, quanto mais transformar aquilo num evento, né, não ser só a exibição, ser exibição com sorteio, exibição com debate, exibição com bate-papo com o diretor, isso tudo faz a sessão ficar mais interessante e atrai mais público, entendeu? Mas aí depende de você também ter essa organicidade, pensar nisso, ter isso como estratégia também. Não é só liberar o filme, ó, passa lá, tal, torcer para aparecer gente do nada. Ter esse diferencial, né? Estar presente, fazer o debate, isso é muito legal e faz o Cineclube ficar mais cheio e ter mais gente presente. Então, isso sempre foi uma grande dificuldade, né? Você está isolado, você está distante. Então, assim, eu recomendo você, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu muito bom. Tem o Noites Alienígenas, que foi um filme do Acre. Ele, no Acre, é um lugar muito longe, distante e tal, mas ele conseguiu entrar no Festival de Gramado e ganhou um prêmio lá. Quando ele ganhou o prêmio em Gramado, aí ele começou a ser visto e todo mundo ficou interessado nesse filme. Gente de todos os lugares do Brasil, entendeu? Ele, inclusive, conseguiu uma distribuidora paulista pro filme, entendeu? Então, eu acho que assim, é tentar fazer essas pontes, esses contatos, via festivais, via mesmo conversa online, por internet. É você tentar parceiros nesses lugares, né? Já que você é distante, mora longe, e você não tem tanto alcance, assim, não tem possibilidade de divulgar ou estar nesses lugares, é tentar alguém de lá te ajude. Por exemplo, aqui no Rio tem uma comunidade acriana muito grande. Então o pessoal aproveitou que o filme é do Acre, acionou todo mundo do Rio de Janeiro que mora no Rio, que é do Acre, para uma sessão especial. Esse cinema lotou. Estava lotado de gente do Acre que morava no Rio para dar uma força para aquela sessão ali que rolou aqui no Estação Botafogo. Então é criar redes, né? É criar pontes, é criar contatos em cada lugar desses e sair desse isolamento, né? Porque a pior coisa é você ficar isolado, você ficar sozinho. Você não consegue muita coisa sozinho, sabe? Você precisa de ajuda. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, ninguém domina tudo. Você precisa de pessoas que te ajudem, né? E essa ajuda é feita através dessas parcerias, entendeu? Eu mesmo já ajudei muitos filmes de Minas a serem lançados aqui no Rio, lá no Estação. Já ajudei, fiz um festival cinema do Rio Grande do Norte aqui, fiz um festival chamado Pré-Estreias Nordestinas, de filmes do Nordeste. Já fiz uma versão do festival de documentário Doc Amazônia aqui. Ou seja, a dona do festival lá da Amazônia entrou em contato comigo, fez uma versão pocket do festival dela aqui no Rio, no Estação. Mas ela fez essa ponte comigo, né? Ela sabia que eu trabalho no Estação, que eu tenho acesso à sala de cinema, que eu conheço muita gente. Então, no fundo é isso, é tentar criar caminhos e redes e pontes em várias áreas do Brasil, o máximo possível, e aí fazer uma troca. Porque também, às vezes, o cara de São Paulo quer lançar o filme dele no Acre, não sabe como. Então você fala assim, ó, eu lanço o filme aqui no Acre e troca você me ajuda a lançar em São Paulo, entendeu? Então, mais uma vez, vou por esse caminho das parcerias, da troca, me ajuda que eu te ajudo. E isso funciona muito. Mas sozinho, isolado, você não consegue ir muito para frente. Até se você estiver num grande centro. Sozinho você é muito fraco. Junto você se fortalece, entendeu? Eu vou para essa teoria sempre.